Todos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Ficar alegre na presença de Deus. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem crê que tem vitória hoje? Quando a gente sobe no altar, parece que o fogo não se apaga. Abra sua Bíblia em Salmo de número 51. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Salmos de número 51. Aleluia. Glória a Deus. Querido, nós estamos numa campanha à volta do Filho Pródigo. Eu quero que a igreja entenda uma coisa, que esses dias nós estamos numa guerra espiritual muito grande hoje. Nós estamos mexendo com as trevas, nós estamos mexendo com o reino espiritual. Então, na sua casa, na sua rua, onde você for, se vier afronta diante de ti, lembre-se que você está participando de uma campanha, mas que sobre a tua vida existe um Deus que está protegendo. Existe um Deus que acima de tudo está olhando para mim, para você e está dizendo: Ele é meu e ninguém vai tocar. Aleluia. Então essa campanha é muito forte. Talvez pessoas ainda não voltaram para a nossa igreja, mas para outros tempos o Senhor já resgatou. Não sei se a igreja está sabendo, mas pela misericórdia do Senhor Jesus e pela bondade dele, o amor dele também para com o povo dele, Jaraguá está abrindo novamente aos poucos. Nosso pastor está cultuando com o povo lá. Então, logo nós já percebemos o efeito da oração que nós fazemos, o propósito que nós estamos nele. O Filho pródigo do outro lado do mundo, mas que o Senhor já está alcançando. Então não para, continue. Se não for para esse tempo, vai ser para outro tempo. Mas o importante é que o Filho pródigo seja resgatado e volte à casa do Pai. Não pare. Amém? Quem abriu, diga amém. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Salmo de número 51. Eu vou ler o verso 1, o 2, depois nós vamos lá para o 10, 11, 12 e o 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua benignidade, apaga minhas transgressões, conforme a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O 3: Porque eu conheço minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Vamos para o 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Glória. Vou repetir. A irmã Lídia falou isso aqui, viu? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e suste-me com o espírito voluntário. Então ensinarei teus caminhos aos transgressores e os pecadores se converterão a ti. Aleluia. Coloque suas mãos diante do altar.
Louvado é o nome do Senhor. Senhor, mais uma vez, meu Deus, eis-me aqui. Graça eu te dou, Senhor, por me dar novamente essa chance de assumir no teu altar. E a missão de ministrar a tua palavra, Deus. E que não seja eu neste momento, Senhor, mas que seja o teu Santo Espírito falando com a tua igreja. Tu a chamou e tu convidou e eles vieram, Senhor. Então não deixa, meu Pai, que eles voltem da forma que eles entraram, mas que eles venham sair cheios da tua presença e conhecedor da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Querido, esse Salmo 51 vai falar da queda de Davi. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Quando Davi escreve o Salmo 51, foi quando Davi pecou e adulterou. Mas a Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Como pode o homem segundo o coração de Deus pecar, adulterar? Aleluia. Mas isso só nos prova, irmão, que perfeito somente Cristo. Davi pecava tanto como eu e você peca. Davi era falho tanto como eu e você é falho. Davi errava tanto quanto eu e você erramos. Então nós observamos e entendemos que 100% somente o nome do Senhor e Salvador Jesus. Mas a Bíblia diz que aquele que Deus chama, aquele que Deus escolhe, ele não erra na escolha. Aleluia. A Bíblia diz que quando Deus escolheu Davi, a Bíblia diz que Davi estava no campo pastoreando, e a Bíblia diz que Deus manda que Samuel vai até Davi para ungir Davi. Por quê? Porque Deus viu em Davi um homem reto, Deus viu em Davi uma alegria em seu coração. Por isso que a Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, após a unção que recebeu do profeta Samuel, a Bíblia diz que Davi continuou fazendo o que ele já fazia, pastoreando. Mas no decorrer do tempo, Davi se tornou um homem valente, um homem que não perdia uma batalha, um homem que não perdia uma guerra. Todas as guerras que havia no meio do povo contra o povo de Israel, Davi sempre estava no meio. Davi sempre estava sendo o pilotão da frente, oh glória. Aí a Bíblia vai dizer que teve uma dessas guerras a qual Davi não foi, oh glória. Vocês vão já entender aonde eu quero chegar, igreja. A Bíblia diz que o povo da Síria e os amonitas se revoltaram contra o povo de Israel. Só que dessa vez Davi não foi à guerra. Só que dessa vez Davi não foi à batalha. Mas Davi mandou um homem chamado Joabe aí à frente da guerra para guerrear com o povo dos amonitas, oh glória. A Bíblia diz que Davi ficou aonde, igreja? Quem lê Bíblia sabe. Davi ficou na casa real. Davi ficou no seu palácio. E a Bíblia diz que o dia foi-se o dia, chegou à tarde, e Davi se levantou, e Davi foi andar pelo terraço do palácio. Muitos vão entender que terraço é alpendre, muitos vão entender que terraço é varanda, que assim seja. A Bíblia vai afirmar que Davi se levanta e chega no terraço e olha para baixo. E quando Davi olha, a Bíblia diz que Davi vê uma mulher lá embaixo tomando banho, oh glória. Oh glória, ninguém não pegou ainda, oh glória. A Bíblia diz que Davi se levantou e olhou para baixo e viu uma mulher lá embaixo tomando banho. Querido, eu quero dizer nesta noite que aquilo que era para Davi fazer, Davi não fez. E aquilo que não era para Davi fazer, ele fez. Primeiro, Davi era para ter ido para a guerra. Por que Davi era para ter ido para a guerra? Porque Davi, no momento que ele vai para a guerra, Davi vai preparar.
para você. Quando nós deixamos de vir à casa do Pai, muitas vezes nós ficamos em casa, nós ficamos vulneráveis, nós ficamos desprotegidos. Observa que Davi, quando ele se levanta, Davi, ele olha para baixo e vê uma mulher. Aquilo que era para Davi atacado. Aleluia. A Bíblia diz que Davi olhou e já gerou no seu coração o desejo sobre aquela mulher. Por quê? Porque aquela mulher era muito formosa, bonita. Aleluia. A Bíblia diz que Davi chama um dos seus servos e manda chamá-la. A Bíblia diz que o servo vai e traz ela, e quando ela chega, a Bíblia diz que Davi leva ela para o quarto, Davi vai se deitar com ela, Davi vai coabitar com ela, e quando termina, a Bíblia diz que Davi manda ela embora, de volta para a sua casa. Sabe aquele negócio, aquele erro, aquele pecado que muitas vezes nós cometemos e dizemos assim: é só uma vez, ninguém viu. Assim foi Davi. Ninguém viu, ninguém vai me julgar. Aleluia. E muitas vezes nós fazemos isso. Ninguém viu, é só uma vez, é momentâneo, vai passar. Só que tem as consequências, irmão. E muitas vezes nós não estamos ainda preparados por aquilo que há de vir diante de nós. Aleluia. Talvez se Davi tivesse ido para a guerra, Davi tinha evitado de olhar para aquela mulher. Só que Davi não foi. Interessante que todas as guerras Davi estava no meio, ordenando, mandando, glória. Só que nessa não. Aí a Bíblia diz que Davi foi pego por algo que ele jamais esperava: o pecado. O maior erro de Davi foi abrir as portas para o pecado. Porque quando Davi coabitou com aquela mulher, ele pecou, ele adulterou. Só que no entendimento de Davi ninguém viu. Está tudo normal. Só que a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, ele tem olhos como de fogo, que nada passa por desapercebido da visão do nosso eterno Deus. Aleluia. Aí quando você erra, quando você pega, o erro, o pecado, ele sempre te leva a cometer outro pecado. Toda vida que nós erramos, o erro, ele maquina para nós pecarmos outra vez. Ou seja, um abismo te leva a outro, um pecado te leva a outro. Aleluia. E Davi manda a mulher embora, volta para a tua casa. Só que passou os dias, chega a mensagem da casa de Davi. Davi, tem uma mensagem para tu, uma mulher chamada Betseba. Lembra daquela mulher, Davi? Que tu viu ela, que tu trouxe ela para o palácio. Aí o Davi lembra. Pois é, em alguma Bíblia vai dizer que ela estava pesada, mas outros vão afirmar que ela estava grávida. Oh, glória. Quando Davi recebe a notícia que Betseba está grávida, percebe-se que Davi já está com o coração cheio de maldade. Já não olha mais para o Senhor, já não é mais o homem segundo o coração do Senhor, porque quem serve o Senhor, quem anda nos caminhos do Senhor, jamais vai projetar ou arquitetar matar o teu inimigo, o teu irmão, o teu amigo, o teu servo, aquele que seja contigo, aquele que anda contigo, aquele que dorme contigo. Não vai, irmão. O que aconteceu com Davi foi isso. Davi, quando recebe a notícia, a primeira coisa que Davi vem na cabeça de Davi é: eu tenho que dar um jeito,
Eu tenho que esconder o pecado. Eu tenho que esconder o meu erro. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Davi manda um mensageiro ir lá onde o povo está guerreando contra os amonitas e os assírios. Aleluia. E Davi manda dizer para o chefe que está no comando, chamado Joabe: Joabe, manda Urias vir, que eu quero conversar com ele. Urias era o esposo de Betseba. Joabe recebe a mensagem de Davi, e ao receber a mensagem de Davi, a Bíblia diz que Joabe envia Urias a Davi. E quando Urias chega na casa real, a Bíblia diz que Davi vai conversar com ele, vai tirar prosa com ele, vai perguntar como é que está a guerra, como é que está o povo lá. Aleluia. E Urias vai falar para Davi. Só que a intenção de Davi não é essa. A intenção de Davi, a Bíblia vai dizer que Davi diz assim: pois está bom, meu servo, já que tu está vindo para uma caminhada, para uma guerra, tu precisa descansar. Vai para a tua casa. Aleluia. Aí a Bíblia diz que o servo chamado Urias, o ateu, ele sai da presença do rei, da casa real, só que ele desce e fica sentado à porta. Davi pensava que Urias tinha ido para casa. Por que Davi queria que Urias fosse para casa? Porque Davi sabia que se Urias fosse para casa, Urias ia se deitar com a sua mulher, Urias ia coabitar com a sua mulher, e o pecado que estava ia ficar encoberto. Ou seja, todo mundo ia pensar que o filho de Betseba não era de Davi, mas sim do seu esposo, chamado Urias. Aleluia. Só que o servo fiel e verdadeiro, ele não vai, irmão. Ele fica sentado e passa a noite deitado na porta da casa real. E pela manhã o mensageiro chega a Davi e diz: Davi, o seu servo Urias, ele não foi não, Davi. Ele está lá deitado. Ele está lá no pé da porta. Vixe, Davi quase morre de um susto, porque tudo que Davi queria era que Urias fosse, irmão. Para quê? Para que o pecado, o erro de Davi continuasse encoberto. Só que o servo não foi. A Bíblia diz que Davi manda chamar novamente Urias. E quando Urias chega, a Bíblia diz que Davi vai alimentar, vai dar de beber. Para quê? Para que Urias venha ficar bêbado. Para quê? Para ver se Urias vai novamente à sua casa. Davi vai mandar Urias ir novamente à sua casa. Só que a Bíblia diz que mesmo bêbado ele não vai. Eita Deus, mesmo bêbado Urias não vai. A Bíblia vai dizer que Davi vai interrogar Urias. Aí Urias vai falar assim, irmão: ó, ei, Davi, eu estou vindo de uma guerra. Todo o povo de Israel que está lá, eles estão em acampamento, eles estão sem comer. Aí tu imagina eu, Davi, em vez de eu estar lá, eu estou aqui. Só que se eu for para minha casa, lá eu vou me alimentar, lá eu vou beber, lá eu vou dormir, lá eu vou me deitar com a minha mulher. Não vou, tá vendo? Sabe o que é que eu ia estar dizendo? O servo fiel e verdadeiro, não importa a circunstância, não importa a luta, não importa a posição, não importa o cargo, não importa onde ele vá, onde ele esteja, ele tem que permanecer na posição de servo. Ele tem que permanecer como ele foi levantado, como ele foi chamado, somente para sempre. Aleluia. A Bíblia diz que quando Davi ouviu aquilo sair da boca de Urias, aí Davi não gostou. A Bíblia diz que
Davi vai fazer, sabe o que, irmão? Vai escrever uma carta. Vai escrever uma carta para levar lá para o seu chefe, para o homem que estava ali de frente, chamado Joabe. Agora, quem sabe o que é que Davi escreveu na carta? Aleluia. A Bíblia diz que Davi escreve, sabe o que? Joabe, vou enviar o meu servo Urias, mas quando ele chegar aí, tu vai formar o pilotão, mas vai botar ele na frente. Ele vai ter que ir na frente, ele vai ter que morrer. Aí a igreja vai me perguntar: quem levou essa carta? Aleluia. Pergunta, igreja. Aleluia. Urias. Aleluia. Imagine eu e você levando o próprio decreto de morte para entregar para o teu irmão. Urias, ele levou a carta que vinha concretizar, ou seja, era o decreto sobre a morte de Urias. Só que Urias era fiel e verdadeiro. A Bíblia diz que Urias colocou a carta na mão e levou para o seu chefe chamado Joabe. Aleluia. Aleluia. Irmão, aleluia. Nós temos que observar quem nós colocamos do nosso lado. Nós temos que observar e ter o discernimento: quem anda comigo, quem anda contigo, quem fala contigo, quem vai te aconselhar. Se for de Deus, absolve, mas se não for, repreende na hora. A Bíblia diz que Urias levou o seu próprio decreto, mas Urias não mudou a sua posição. Urias permaneceu com o seu caráter. Urias permaneceu quem ele era. Ei, nós temos que ter cuidado. A Bíblia vai dizer que no final dos tempos vai vir muitos profetas pregando e fazendo sinais. Só que aí, o que é fiel e verdadeiro e conhecedor da palavra vai saber o que é de Deus e o que não é, irmão. Nós temos que ter cuidado. Aquele que vem diante de nós. Ei, a Bíblia diz que antes de Davi mandar Urias, Davi alimentou, Davi deu comida, Davi deu veste, Davi deu bebida. Para quê? Para ele ir. Nós temos que ter cuidado com isso. Aleluia. Aleluia. Não mudou o caráter de Urias. Não mudou a dignidade de Urias. Não mudou a fidelidade de Urias. Aleluia. Imagina, Urias há dias estava na guerra, teve a oportunidade de ir para a sua casa, passar a noite ou talvez um dia com a sua esposa. Mas Urias sabia e entendia qual era o seu chamado e a sua posição diante do rei. Ele sabia. E nós temos que entender e saber a nossa posição também diante de Deus. Aleluia. Deus não me chamou, não te chamou para ficar sentado, não, irmão. Deus me chamou e te chamou para que nós venhamos dar fruto para Ele. Ele vai dizer em João 15:16 que não foi eu e nem você que escolheu a Ele, mas foi Ele que escolheu a nós, para que nós venhamos dar fruto e esse fruto venha permanecer. Aleluia. Tem que permanecer fiel, não importa a circunstância, tem que permanecer fiel. A Bíblia vai falar de um homem chamado Estevão. Aleluia. Estevão, a Bíblia diz que Estevão estava em Atos dos Apóstolos. Diz que Estevão pregava, Estevão expulsava, Estevão fazia sinais e maravilhas. Só que os doutores, os que dizem que são sabedores da lei, também se levantaram contra Estevão. Queriam parar Estevão.
Foi criado também um decreto em favor da vida de Estevão. Por quê? Porque eles alegavam que Estevão estava blasfemando contra a palavra do Senhor. Só que Estevão não parou não, irmão. Estevão pregava. A Bíblia diz que quando Estevão parava, terminava de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, que era servir as viúvas, servir a mesa e os órfãos. A Bíblia diz que Estevão, quando terminava, ele dava continuidade na obra de Deus. E aquilo trazia inveja para aqueles que não queriam fazer e nem deixava aqueles que queriam fazer. Aleluia. Só que a Bíblia diz que o decreto também foi levantado e feito pela vida de Estevão. A Bíblia diz que o decreto foi leva e vem, todos vão apedrejar Estevão. Só que a Bíblia diz que Estevão, por sua fidelidade, meu Deus, a Bíblia diz que Estevão estava lá, recebendo as pedradas. Só que a Bíblia diz, sabe o que foi que Estevão ganhou? Por causa da sua fidelidade de permanecer aquilo que ele foi chamado para fazer. A Bíblia diz que quando as pedras vinham diante de Estevão, a Bíblia diz que Estevão ergueu a cabeça ao alto do céu e disse: Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que foi lá que Estevão recebeu do Senhor? Quando ele levantou a cabeça para o alto do céu, a Bíblia diz que ele viu o Senhor Jesus sentado à direita do Pai. Estevão viu a glória. Estevão viu a glória. Quem vai permanecer fiel vai ver a glória de Deus. Lá no livro de Apocalipse, a palavra do Senhor vai dizer que aquele que for fiel a Ele até a morte, Ele vai dar uma coroa para mim, para você. Cadê? Deixa eu ver quem quer esta coroa. Deixa eu ver quem quer essa coroa. Glória, permaneça fiel. Aí você pode até me perguntar, irmão, mas Urias, por causa da sua fidelidade, primeiro com o Senhor, segundo com o seu Senhor chamado Davi, que o atraiu, que arquitetou a morte do seu próprio servo. Aí você pode até me perguntar, irmão, quer dizer que a fidelidade dele, ele ganhou a morte? Não, irmão. A morte na terra ele ganhou, mas o lugar garantido no céu ele tem, assim como eu e você. Jesus diz: aquele que for fiel a mim até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Oh glória, oh glória, oh glória, da glória, da glória, aleluia. 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 A Bíblia diz que quando Joabe, aleluia, quando Joabe recebeu a carta, a Bíblia diz que ele fez tudo quanto o rei Davi tinha mandado ele fazer. Ele preparou, colocou Urias de frente da guerra. A Bíblia diz que quando eles foram atacados, a Bíblia diz que flechas mataram o seu servo Urias. A Bíblia diz que quando Joabe soube que Urias tinha morrido, a Bíblia diz que Joabe escreve uma carta ao rei Davi para informar sobre a morte do seu servo Urias. E quando a carta chega no rei Davi, que Davi olha e vê e tem a certeza que Urias morreu, creio eu que Davi ficou alegre, viu, pastor? Meu problema foi selecionado. Meu problema foi resolvido. Ninguém soube, ninguém viu. Aleluia. A Bíblia diz que
quando passou o luto, Davi manda chamar Betseba. Betseba vem morar com Davi. Aleluia. A Bíblia diz que Davi, claro, vai ficar leve, porque o seu pecado foi encoberto, ninguém sabia. Mas o cantão não, meu Deus. Mas Jesus, o Nazareno, parece que eu estou ouvindo ele só olhando lá de cima. Olha, ei Davi, a fatura vai chegar, Davi, a hora vai chegar, tu vai ter que prestar conta, Davi. Tu não só traiu ele, a terra, não, Davi, tu me traiu também, Davi. Por quê? Porque, Davi, tu é o homem segundo o meu coração, Davi. Ei, Davi, eu te ungi, Davi. Davi, eu te escolhi, Davi. Não, tu poderia ter enterrado com a terra, Davi, mas no céu não, Davi. Vai ter consequência, vai ter consequência. A Bíblia diz que Davi estava feliz, irmão. Só que Deus é Deus. Aí a Bíblia diz que Jeová pede e fala ao profeta chamado Natan. Ei, Natan, tu vai ter que ir lá na casa real, tu vai ter que ir lá falar com Davi, para que Davi venha se consertar. Davi cometeu adultério, Davi pecou, Davi se prostituiu. Meu Deus, Davi vai ter que se consertar. A Bíblia diz que o profeta, claro, quem é profeta, ele tem que ouvir a voz de Deus, mas ele não tem só que ouvir, ele tem que ouvir e obedecer e fazer aquilo que o Senhor manda. A Bíblia diz que o profeta vai à casa real. E quando o profeta Natan chega na casa real, a Bíblia diz que naquele tempo, irmão, o profeta ele tinha que ser recebido com honra. Quando o profeta chegava numa casa, o dono da casa, não importava a posição, mas tinha que largar e receber o profeta, tinha que dar honra ao profeta. A Bíblia diz que Davi vem conversar com o profeta, Davi vem receber o profeta. Aí a Bíblia diz que ali começa uma conversa entre o profeta e Davi. Davi achava que o profeta não sabia de nada, achava que aquilo que ele tinha cometido em outrora estava tudo acabado. Aí a Bíblia diz que o profeta começa a falar com Davi. Davi, eu quero te contar uma história, Davi. Pode contar, profeta. Aí a Bíblia diz que Natan vai dizer assim: Davi, existia numa cidade dois homens, um que era rico e outro que era pobre. O rico, ele tinha muitas ovelhas, tinha muitas vacas, muitos bois, camelos. Só que o pobre, Davi, só tinha uma correria. E um certo dia, Davi, viu um viajante e parou na casa do homem rico. Aleluia. A Bíblia diz que quando o homem para na casa, o viajante na casa do homem rico, a Bíblia diz que o homem o recebeu e ordenou que viesse fazer o trisado, o almoço, o jantar, o comida, o banquete. Aí o profeta conta a história. Só que Davi, o homem rico, ele tinha tantas ovelhas, só que ele, podendo ter feito das suas muitíssimas ovelhas, ele pegou a do pobre que só tinha uma. Aleluia. A Bíblia diz que gerou no coração de Davi, viu? A Bíblia vai dizer lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12, que se encheu a ira no coração de Davi. Aí sabe o que foi que Davi disse o profeta? Ei, profeta, pois vive o Senhor, que este homem que fez tal coisa é digno de morte. Eita Deus. Vive o Senhor,
que esse homem que cometeu tamanha coisa é digno de morte. Aí o profeta olhou para ele e disse: ei, esse homem é toda vida. Esse homem é toda vida. Aí Davi, irmão, imagina a cara de Davi. Sabe aquela notícia que ele não esperava. Aleluia. Esse homem é toda vida. Aí o profeta foi lembrar ele: ei Davi, tu lembra quem tu era? Quando tu morava lá na casa do teu pai chamado Jessé. Aí Deus envia um profeta lá para te ungir. Deus te dá um reino, te dá um reinado. Deus te dá riqueza, Deus te dá prata, Deus te dá ouro, Deus te dá mulheres. Só que tu vai querer justamente aquela que não é tua, Davi. Eita, irmão. Aleluia. E a Bíblia diz que o profeta termina falando estas palavras para Davi: Davi, por causa do teu pecado, do ato que tu cometeu, sabe o que vai acontecer? Tudo que tu fez encoberto, ninguém viu. Só que sabe essa ruma de mulher que tu tem, essa serva? Sabe o que é que vai acontecer? Os teus inimigos vão pegar e não vão fazer encoberto não, Davi. Vai acontecer na luz do dia. Todos vão saber. Sabe o que é que eu aprendo com isso, irmão? Aleluia. Por causa de uma vigilância que Davi não teve. Ah, meu Deus. Por causa de uma vigilância que Davi não teve. A fatura não chegou só para Davi. Ei, foi para toda a família de Davi. Que o profeta termina dizendo para Davi: Davi, e essa criança não vai viver, ela vai morrer. Aleluia. A Bíblia diz que quando o profeta termina de entregar o recado, a Bíblia diz que o profeta vai embora e Davi fica. 7 dias, a Bíblia vai dizer que Deus, o próprio Deus, o Criador, ele fere a criança, e com 7 dias essa criança morre. Aí a Bíblia diz que quando o Davi recebeu as últimas palavras do profeta, a Bíblia diz que Davi se ajoelhou. A Bíblia diz que Davi abriu um jejum e orou ao Deus Altíssimo. Creio eu que foi aonde Davi escreveu o Salmo 51. Quando Davi estava passando por aquele momento, porque eu creio que a maior dor de Davi não foi ter traído o seu servo Urias, foi não, irmão, foi aquele que está no céu, porque a Bíblia diz que Deus gostava de Davi. Aonde Davi estava, Deus estava com Davi. Lembra lá quando Deus mandou Samuel ungir Davi? A Bíblia diz que após a unção de Davi, o Espírito de Deus se apoderou de Davi, e dali para frente Deus não largou mais a vida de Davi. Aleluia. Creio eu que Davi, escrevendo o Salmo 51, no capítulo ou no versículo 10, vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o meu espírito. Aleluia. Aleluia. Aí Davi disse: Senhor, não nos lances fora da tua presença, e não retira de mim o teu Santo Espírito. Sabe o que é que Davi está dizendo, irmão? Ah, meu Deus, sem a terra eu consigo viver, mas
coração aquebrantado, é um coração arrependido. Nós estamos no propósito da volta do filho pródigo. A Bíblia diz que quando aquele filho voltou, a primeira coisa que ele falou foi: pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de te chamar de pai ou glória. Irmão, não adianta eu me consertar com a terra se eu não me consertar com o céu. Não adianta eu me consertar com o irmão ou com a irmã se eu não me consertar com ele, irmão. Porque ele diz, ele afirma na tua palavra, João 15:5, sem mim nada podereis fazer. Aleluia. Sem mim nada podereis fazer. Aleluia. Querido, por causa do pecado de Davi, a Bíblia diz que após a morte, após o perdão de Davi, após a humilhação de Davi para com Deus, a Bíblia diz que Davi, Betseba, vai ter outro filho chamado Salomão, que agrada o coração de Deus. Aleluia. Vocês sabem por que Salomão? Vocês sabem por que Davi colocou o nome de filho de Salomão? Vocês sabem o que significa Salomão? Paz. Davi está dizendo: procura paz comigo mesmo, porque ele não quer saber do que eu fiz do meu pecado. Eu sei que eu vou pagar, mas ele me perdoou. Ei, Davi está dizendo para mim e para você nessa noite: não importa, irmão, o que tu fez, não importa o teu passado, não importa o que vão falar de ti, o importante é que tu venha gerar no teu coração o arrependimento e venha voltar para a casa do Senhor e se humilhar aos pés do Senhor e abrir a boca e dizer: Pai, pequei contra ti, já não sou digno de te chamar de pai, mas eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia. Só que o que Davi plantou, ele escolheu não só Davi, mas toda a sua descendência, todos os seus filhos. A Bíblia diz que o irmão, o filho de Davi, chamado Amon, acho que é Amon, né, pastor? Se apaixona nada mais, nada menos pela sua irmã chamada Tamar. A Bíblia diz que do mesmo parecido, semelhante que Davi armou contra o seu servo Urias, ele também armou para possuir a Tamar. Aleluia. Foi semelhante, irmão. Eu aprendo nessa passagem de Davi, e na campanha que nós estamos fazendo, que o caminho é o perdão. O caminho é se humilhar nos pés do Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele conhece o nosso coração. A Bíblia diz que a misericórdia do meu Deus é tão grande e ela dura eternamente. Bom, essa campanha que nós estamos fazendo, talvez pessoas ainda não estejam entendendo, porque se estivesse, não faltaria. Porque eu quero dizer algo nessa noite. Quando Davi deixou de ir aonde ele costumava ir, Davi, ele abriu um espaço não para Deus,
mas para aquele que é adversário do nosso Pai. Não do nosso Pai, de nós, porque nós temos que entender que não há adversário para Deus, mas para nós sim. Eu quero corrigir. Davi, ele abre um espaço, e a carne reinou. Davi não vigiou. O que os homens viram gerou no coração o desejo de tê-lo, de possuir aquela mulher. A Bíblia vai dizer que Davi até pergunta dos seus servos quem era aquela mulher. E a Bíblia vai dizer que o servo vai dizer quem era. Que ela era esposa de Urias. Mas mesmo Davi sabendo que ela era casada, esposa do seu servo chamado Urias, Davi não a respeitou. Davi quis. O que é que eu aprendo com isso que nós estamos vivendo? Mesmo se arrastando, mesmo sendo difícil, mas não quebra a aliança que tu fez com o Senhor. Seja fiel, mantenha a tua fidelidade nele. Irmão, não importa como tu chega na casa dele, o importante é que tu mantenha a tua fidelidade com ele. A Bíblia diz que ele conhece o meu e o teu deitar e o levantar. Ele sabe quando nós podemos ir, e ele também sabe quando nós não queremos ir. Davi pecou, aleluia. Então, nós estamos numa campanha, irmão, resgate de vida e de alma por reino de Deus. E se vocês não sabem, mas o meu aleluia, o teu aleluia, cadeias são quebradas no reino de Deus. Toda vida que nós exaltamos e glorificando o nome do Altíssimo, cadeias são quebradas, almas são libertas. Porque a maior briga nossa, do nosso adversário, é que nós não entramos naquele portão, porque ele já sabe se nós entrar, a partir do momento que nós exaltar e glorificar o nome do eterno Deus, cadeias são quebradas, almas são libertas, e ele não quer que isso venha acontecer. Por isso essa luta, por isso essa guerra, mas o Senhor diz: aquele que estiver comigo é mais que vencedor. Então permaneça fiel. Não troque a sua fidelidade por nada. Na hora que for para Deus te honrar, Ele vai te honrar. E quando Ele liberar lá de cima uma palavra de honra para tu, para a tua casa, ei, pode se levantar o que se levantar. A palavra do Senhor diz: operando Ele na minha e na tua vida, quem impedirá? Está difícil, mas continua fiel a Ele. Está doendo, mas continua fiel a Ele, porque somente Ele vai poder resolver a tua causa. Somente Ele vai pegar a tua causa e resolver. Lembra de Pedro? A Bíblia diz que Pedro a Bíblia diz que aquilo que era um problema para Pedro afrontando, a Bíblia diz que Jesus colocou debaixo dos pés. Andou por cima daquilo que era o problema para Pedro. Imagina o meu e o teu. O Deus que nós servimos, nada é impossível para Ele. Só que nós temos que se posicionar. Nós não temos que se vender. Temos que ser fiel. Deus sabe o meu e o teu deitar e o teu. Deus conhece a minha luta e a tua luta. Deus conhece a minha e a tua necessidade. Deus conhece o meu e o teu pedido de socorro. Deus conhece o meu e o teu. Ah, meu Deus, eu
Eu
ele veio buscar, aquele que ele busca de todo o seu coração, não vai voltar como chegou, não vai voltar cheio de meu Deus amado. Eu busco os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Deixa Deus te encher, deixa Deus te notar, deixa Deus te renovar, deixa Deus entrar na tua casa, deixa Deus entrar na tua vida, deixa Deus entrar na tua família, deixa Deus entrar na causa que tu me apresentado. Deixa, mas espera no tempo dele. Ele está voltando, vai ser dia tal. Eu já marquei, eu já anotei a data, o dia que o teu milagre vai acontecer, vai ter endereço, e o endereço que eu escolhi é a tua casa, minha filha. É sério. coração para Ele. Aleluia. Não importa se
circunstância que tu esteja vivendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, tu está buscando no homem aquilo que somente o meu Deus pode fazer. Dizer que só vai o que tu precisa e a tua resposta somente Ele. Ei, tu pode buscar ajuda no homem, tu pode buscar ajuda na mãe, no pai, no tio, na tia, pode buscar no amigo, no patrão, pode buscar na missionária, no pastor, pode buscar, mas não vai encontrar, só vai encontrar naquele que te conhece, naquele que te conhece, naquele que te sustenta, naquele que sabe o teu deitar e o teu levantar, naquele que conhece a tua força, naquele que conhece a tua intimidade com Ele. Ele está dizendo para mim e para você nesta noite: se tu crer, tu verás a minha glória. Não olha para a direita nem para a esquerda. A tua vitória depende somente de uma ordem. E essa ordem, quando tu estiver preparada, minha filha, Jeová vai liberar. Pode se levantar o que se levantar. Pode se levantar a potestade. Pode se levantar a vendaval. Pode se levantar vento contrário. Pode se levantar oração contrária. Mas vai acontecer. Quando Ele determinar que vai te pegar o teu lado, pode acontecer. Vai acontecer. Creia. Recebe. Aleluia. Aleluia. Não para. Não para. Não para de me buscar. Ei, pode se levantar todos ou tudo contra ti, mas não para. Eu te conheço. Eu te fiz. Eu te seguro na destra da minha mão. Ei, eu conheço os teus pensamentos. Eu sei o que tu tem planejado. Eu sei o que tu tem projetado. Eu sei o sonho que tu tem apresentado. Ei, nem o teu marido nem a tua esposa sabe. Nem o teu filho nem a tua filha sabe. Mas eu sei. Eu sei, reserva. Eu sei, eu servo. O que tu tem apresentado. Se preocupa não. Por causa da tua adoração, por causa do teu choro, eu vou escrever. Ai, o teu milagre, a tua vitória está garantida nesta noite. Em nome de Jesus. Agora. Aleluia. 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 Oh, Deus. aleluia, Deus. Aleluia. Amém, Deus. Eu quero final anunciando. Glória a Deus. Ei, não acabou não. Vai subir, pastor. Ei, aquele que não foi tocado vai ser tocado agora. Aquele que encheu e não transportou vai ser transportado agora. A igreja já pode ficar de pé e pode vir diante do altar. Tem fogo aqui, viu, pastor? Meu Deus, a presença dele está. Meu Pai amado, pode vir. Quem quer bênção, vem para cá. Quem quer resposta, vem para cá. Quem quer ser transportado nesta noite, encosta no altar. Está saindo uma virtude daqui, irmão. Meu Deus, aleluia. Venha, chega mais perto para a gente orar e encerrar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Levante seus papeizinhos, traga aí para a gente orar para o propósito. Eu creio que vocês estão orando a Cristo por esta campanha, por esta pessoa, por esta família. Amém?
28:13 diz: o que envolve as suas transgressões nunca prosperará, mas as que confessam amém? Levante seu papel para cima. Levante com fé. O que você veio buscar aqui, você vai sair hoje da mão. Quem crê? Vamos orar. Pai eterno, Pai querido, Pai amado.